Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e estou aqui para falar mais uma vez sobre o mundo da geografia e só destacar e ressaltar alguns pontos que foi falado nas últimas aulas sobre a importância e o peso da agropecuária na Organização Mundial do Comércio, tá? A participação desse tipo de atividade agrícola no comércio mundial. Vamos lembrar que nós estamos falando que a população mundial passou a se tornar urbana. A maior parte da população mundial hoje vive nos centros urbanos. A maior parte da população mundial hoje vive nos grandes centros urbanos. Isso foi até 2008. Até 2008, antes de 2008, ainda a maior parte da população mundial era rural. Tá? Isso inverteu, olha, não faz pouco mais de 10 anos. Então, até pouco tempo atrás, a maior parte da população mundial ainda era rural. No Brasil, isso foi a partir dos anos 70 que a população brasileira passou a ser mais urbana. Tá? Até 1930, a maior parte da população brasileira era rural. Isso é um movimento que vem ocorrendo em todos os países, desde a Revolução Industrial, quando o homem deixa o campo e vai para a cidade para trabalhar nas fábricas, no comércio, nas indústrias, um fenômeno natural. E o que contribuiu muito foi a própria Revolução Industrial, como nós já dizemos, é a mecanização das atividades agrícolas, né? A substituição da mão de obra por máquinas. Isso também nós damos um nome, atribuímos um nome a isso, a desemprego estrutural. Quando a máquina, o robô, o trator, ele substitui esses trabalhadores, com uma máquina fazendo um trabalho de 100 homens, né? Ou 10 homens, 100 homens, depende da capacidade dessa máquina aí. Então, o desemprego estrutural é um fator que ocorre tanto na indústria, né? Isso ocorre na indústria também quando máquinas e robôs substituem a mão de obra, né? O trabalho humano. Você coloca lá um operador de máquina e operando toda a atividade, ou um programador de computador, vai precisar do ser humano, claro, vai ter alguém programando, vai ter alguém controlando, sim, mas é uma pessoa quando no passado era 100 pessoas fazendo essa atividade. Agora é uma pessoa programando, da importância da tecnologia da informação, né? E é na área da informática, da tecnologia robótica, cibernética, que mais cresce. Né? O mercado de trabalho do futuro é esse aí, é seguir esse ramo aí. Trabalho manual cada vez mais escasso. Então as pessoas acabaram, por falta de trabalho, oportunidade. Primeiro, se eu dei uma aula lá pro oitavo ano falando sobre migrações, as pessoas deixaram os campos e em busca de outros países para também trabalhar no campo. Daí que veio os italianos, os alemães para o Brasil. Os italianos não migrou só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, né, a Argentina. Então houve muita migração nessa época. Houve muita migração lá no século XIX, início do século XX. Né? Mas o Brasil também passou pela industrialização, também houve o êxodo rural no Brasil, e esse processo é um processo que acompanha todos os países que passam pelo mesmo processo de industrialização e urbanização. As pessoas deixando o campo e indo morar e trabalhar na cidade. Tá? Então aí você vê o peso que a cidade acaba exercendo no campo, porque as pessoas agora não trabalham para produzir o seu próprio alimento, agora elas trabalham nas fábricas, nas indústrias, no comércio, prestando serviços para conseguir algum tipo de renda, algum tipo de capital para realizar o consumo daquilo que é produzido no campo. Daí aumenta a demanda da produção das atividades agrícolas no campo. Então preciso melhorar as tecnologias, melhorar a pesquisa científica, né, para criar defensivos agrícolas ou agrotóxicos, produtos químicos, né, para melhorar a produção, para combater as pestes, né, fazer o que nós chamamos
dos transgênicos, que são os alimentos ou as sementes geneticamente modificados, que também é sempre polêmico quando falamos de alimentos transgênicos, como a soja transgênica, né? E diante de tudo isso, nós só vemos, e que não há como contestar, é que atividade agrícola e atividade pecuária, ela de fato, ela exerce um peso grande no comércio mundial, porque nós temos a maior parte da população hoje residindo nas cidades e consumindo aquilo que vem do campo. Mas quem produz no campo? Essas máquinas agora são grandes proprietários de terras, né, que podem empreender, investir seu capital para compra de maquinários e produtos químicos, no caso. Tranquilo? Daí vem o termo commodities, né, que nós falamos aí. Commodities são os produtos agropecuários e produtos minerais, tá? As commodities, vou falar assim genericamente: soja, milho, cana-de-açúcar, laranja, etc. Vários produtos agrícolas. Carne bovina entra em commodities. Por exemplo, frango, a carne de aves, commodities. Suíno, commodities. Né? O Brasil é um grande exportador de commodities. O Brasil exporta muito frango e soja para a China. O Brasil é um grande exportador de commodities para a China. A China é o nosso principal cliente, né? Se você acompanhar aí no livro, você vai ver que União Europeia, Estados Unidos e Brasil são os principais agroexportadores de commodities, produtos naturais. Esses produtos que nós chamamos de commodities é tabulado com um preço internacional, cotado pelo dólar. Vamos lembrar que esse preço é cotado internacionalmente devido à lei da oferta e da procura. Quanto maior a oferta do produto e menor a procura, o preço cai. Então tem muito produto no mercado e pouca procura, tem muita oferta e pouca procura, a tendência desse preço é cair, né? Dá um exemplo básico aqui: você é um vendedor de banana, você está na feira e tem muita banana, a sua banana já está passando do ponto, ela vai estragar. Ou você tem uma quitanda, né? E se você manter esse preço, o preço do quilo da banana assim é muito elevado, as pessoas já não estão comprando. E você vê a banana passar do ponto, você vai perder a sua mercadoria. Então você precisa baixar o preço, porque tem pouca oferta. Daí vem os preços começam a baixar. Pouca procura, muita oferta, preço cai. Quando é o contrário, muita procura por um produto e poucos têm a ofertar, aí inverte, porque quem pode ofertar esse produto, ele vai colocar o preço que ele quiser. E aí nessa questão, tem muitas coisas que passam a ser desumanos, né? Nós lembramos de um caso que teve em Nova Iguaçu, teve um deslizamento no Rio de Janeiro, e as pessoas passaram a vender galão de água por 50, 100 reais, um galão de 20 litros por 100 reais, lá nessas cidades onde houve deslizamento. As pessoas estavam sem água e passaram a aproveitar, porque a lei da oferta e da procura, mas esse é um lado que o ser humano precisa exercer um pouco da solidariedade, né? Ainda nós somos seres humanos ainda, né? Eu acho que há algum tipo de humanidade entre nós aí, né? Espero que sim. Mas commodities é tabulado por isso. Lei da oferta e da procura. Olha um caso interessante que acontece e passou a afetar também no preço dos alimentos. O milho é o principal produto alimentar da população norte-americana, mas especificamente do México. Os estadunidenses americanos consomem milho? Consomem, mas muito mais os mexicanos. Eles fazem a tortilha, os tacos, a base daquele produto é o milho. Só que, voltando de novo a commodities,
Devido à escassez e os problemas ambientais, a necessidade de criar novas matrizes energéticas, criou-se o metanol, o álcool que é feito do milho. E aí, as pessoas passam no mercado capitalista, as pessoas querem energia, né? Os grandes empresários, os grandes capitalistas querem comprar um produto que vai favorecer na produção industrial, em algo que nós chamamos de bens de capitais, tá? Comparando o milho como produção de energia e o milho como alimento, o milho como produção de energia tem uma produção maior do que e um valor maior do que o milho como alimento. Acontece que essa commodity milho passou a ser cotada internacionalmente como produção de energia, devido à alta procura que teve para a produção de energia. Vou produzir milho para o agricultor, ele vai vender para quem? Para o cara que vai fazer o cereal ou que vai fazer etanol? Quem paga mais? Você é o produtor, você é o dono de uma fazenda, você tem milho lá para vender. Aí chega o dono da usina e fala assim, eu quero seu milho para produzir álcool do milho. Eu pago tanto, pago bem mais. E aí chega o dono da Kellogg's e vai, eu preciso para produzir cereal. Falando um exemplo básico aqui, o preço do milho, ele sobe por causa da procura, da alta procura, devido agora que o milho passou a ser importante para a produção de energia, né? Tem uma história interessante de um desenho animado dos Simpsons, desenho antigo, em que o Homer ele chega na mercearia e vai comprar o leite para sua filha. Aí o dono da mercearia fala assim, o preço do leite subiu. Que assalto, que isso? Aí falou, não, é que agora o leite, descobriram que o leite é uma excelente fonte de energia, então o preço do leite subiu. Aí logo que ele sai da mercearia, tá lá aquele cientista maluco com uma maquininha movido a leite, subindo assim, voando, né? Ali é uma crítica, né, falando da questão das commodities, como que esse preço é cotado internacionalmente, não pesando o lado social e a questão da segurança alimentar. Outra questão é que as terras agrícolas no Brasil hoje, uma grande parte das terras agrícolas hoje no estado de São Paulo não produz alimentos. Uma boa parte não produz alimentos. Hoje, no estado de São Paulo, nós produzimos energia. Pois o que? Nós produzimos cana-de-açúcar. A maior parte das terras agrícolas do estado de São Paulo está voltada para produzir cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar, professor, mas a cana-de-açúcar é importante na dieta, né? Sim. Só que a maior parte da cana-de-açúcar é voltado para a produção de etanol, para os combustíveis, né? E aí é outra questão que a gente passa a questionar também, passa a ponderar aqui, que as nossas terras agrícolas não estão garantindo a segurança alimentar também. É algo que as nações vão ter que começar a pensar e começar a ponderar, devido à atual pandemia, que cada país, cada nação vai ter que criar pelo menos uma reserva de segurança alimentar para a sua população. Tá? Hoje, no Brasil, a maior parte das terras agrícolas brasileiras não garante, não produz para o consumo interno, para consumo da população brasileira. Então, nós produzimos sojas para chineses. Você pode até consumir soja, meu amigo. Você pode até ir lá no mercado comprar soja texturizada, soja em grão, colocar um molho shoyu lá no seu peixe.
pode até fazer isso, mas pode ter certeza que a maior parte de tudo que é produzido, China. E aliás, a soja nem é o nosso hábito alimentar. Nós passamos a consumir soja devido à grande produção e o excedente vende para o brasileiro. Vai que ele adere ao consumo de soja, né? Foi isso que aconteceu, a grande verdade é essa. A soja não é nosso hábito alimentar. Os nossos avós antigamente faziam comida com banha de porco e não com óleo de soja. Né? Qual que é o principal, principal óleo que seus pais usam para fazer a sua refeição? Óleo de soja. Então, a maior parte da produção de soja, China. Depois, tem essa questão da soja. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, produção de etanol. Agora, o que é produzido mesmo? Quais são as propriedades que produzem o arroz, o feijão, batata, os ovos, né, que você usa no seu dia a dia? Esses produtos que vão na mesa do brasileiro, que faz parte da dieta do brasileiro, quem produz esse tipo de coisa são os pequenos proprietários agrícolas. Fazendo uma exceção aqui à produção do arroz, tá? Mas a maior parte da produção, daquilo que vai na mesa do brasileiro, né, o ovo, o tomate, as hortaliças como alface, rúcula, né, coisas gostosas como couve, né, legumes maravilhosos, esses aí são produzidos por pequenos agrícolas. E aquilo que vai para fora são produzidos por grandes produtores agrícolas e num valor montante muito maior. Então, os preços são tabelados internacionalmente devido à lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura. Anotem isso aí, vou marcar aqui. Lei da oferta. Oferta e procura. Lei da oferta e da procura, tá? Isso é importante. Coloquei lei do. Lei da oferta e da procura. Isso é importantíssimo para você entender commodities. E aí entra um outro fator aqui, que são as trade company. O que são as trade company? São as transnacionais, as empresas que compram e vendem essas commodities, tá? Compram e vendem essas commodities. E aí nós temos trade company como a Cargill. Já ouviu falar da Cargill? A Cargill é uma trade company. Ela compra a soja, ela produz essa soja, processa e vende, né? E vende essa soja. Nós temos a Bunge, entre outras empresas que atuam no mundo inteiro. Não pensa que a Cargill é do Brasil, tá? Se na sua cidade tem alguma Cargill, eu achei que era do Brasil, não. A Cargill é uma multinacional, está em vários países, né? E produz aí para o mundo inteiro. Falando ainda de commodities e trade company, nós temos commodities da produção de energia, como petróleo, gás natural, carvão mineral, e agora as biomassas, que precisa das atividades agrícolas, que eu uso elementos agrícolas para produzir energia, como cana-de-açúcar, como milho. Também tem agora o biodiesel, né, que é a mistura do diesel, né, que é um derivado do petróleo, o diesel, mais óleos vegetais, que aí forma o biodiesel. E dos óleos vegetais você pode ter até óleo de mamona, óleo de girassol, óleo de soja, e formando o biodiesel. Tranquilo, pessoal? O que é trading e o que é commodities? Entender o que é a lei da oferta e da procura? Então, as commodities, os preços são regulados internacionalmente devido à lei da oferta e da procura, e as trade company é que faz essa compra e venda desses produtos agropecuários, tá? Esses produtos que são exportados. E eles atuam no Brasil em várias partes do mundo.
Eu deixo aqui um forte abraço. Esse é um vídeo explicando as últimas aulas. Se ficou alguma dúvida, as lacunas, mandem as perguntas, né? A gente faz aqui, mas eu vejo que mandem as perguntas. Forte abraço. Eu vou mandar e falar mais aí nas próximas aulas sobre os próximos assuntos aí para vocês. Falou? Forte abraço. Tchau, tchau.